Olá, tudo bem com vocês? Estamos voltando hoje com essa aula de exercícios, né? Que nós vamos fechar o nosso conteúdo de desenvolvimento animal. Na última aula eu comentei com vocês que nós estaríamos trazendo exercícios de biologia relacionados com o desenvolvimento animal. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que falamos, né? Vamos começar um pouco sobre a gametogênese, um pouco sobre a embriologia, o desenvolvimento animal como um todo, falar um pouco sobre os anexos, falar um pouco sobre as questões que entendemos que representam bem o conteúdo da forma como a gente explorou durante essas aulas, ok? Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos uma excelente aula. Bom, nós vamos começar com uma questão bem simples, onde ela traz aqui um resuminho de todo o processo gametogênico. A gente percebe aqui de cara, pela própria questão, né, que ele fala sobre um processo de espermatogênese. Então a gente consegue perceber, inclusive, isso pela caracterização do processo, né? Você percebe aqui uma etapa 1, onde uma célula se multiplicou, né? Então aqui já representa a ideia do processo de multiplicação. Depois você tem uma célula 2 que cresceu, então aqui está bem claro o processo de crescimento. Depois você tem uma célula 3 que passa por dois momentos, né, que seria justamente o processo reducional da meiose 1 e o processo equacional da meiose 2, até chegar na célula número 5, que vai se transformar no famoso espermatozoide, né, bem caracterizado aqui pelo seu flagelo. Então dá para a gente pensar exatamente na formação das espermatogônias, na formação do espermatócito de primeira ordem, na formação do espermatócito de segunda ordem, na formação da espermátide e depois o processo de metamorfose, que é a diferenciação, com a formação do espermatozoide de modo propriamente dito. Então, ele diz aqui que um representa uma célula germinativa diploide, né? Então, um representa uma célula que vai sofrer o processo de multiplicação e realmente é uma célula germinativa. E essa célula é diploide, ela também é diploide aqui, né? Aqui é uma célula embrionária, na verdade está contida no interior do testículo, né? E vai passar pelo processo de mitose e se transformar num espermatogônio. Então é uma célula germinativa diploide. Aqui é que você tem a passagem do espermatócito de primeira ordem sofrendo redução, e aqui 4, 5 e 6, que seriam células haploides. Então ele diz aqui na letra B que representa um espermatócito primário diploide, e isso só vai acontecer aqui em 3, então você descarta a letra B. 3 representa um espermatócito secundário haploide, na verdade ele estaria aqui em 4, né? 5 representa um espermátide, de fato, mas ela não é diploide, ela é haploide, então isso também está errado. E 6 representam um espermatozoide diploide, que na verdade ele seria haploide, né? Teria metade do material genético. Então, recapitulando, você tem diploide o número 1, diploide o número 2, diploide o número 3. Aí a meiose faz com que o número 4 e 5 sejam haploides e o número 6 se mantenha haploide. Então, realmente, a alternativa A. E aqui é um esquema mostrando exatamente as etapas de multiplicação, depois o processo de crescimento, depois o processo maturacional, que é a meiose propriamente dita, e por fim a metamorfose. E aqui um resumo das etapas, né? Das células. As etapas estão aqui e as células formadas, né? A espermatogônia, produto do processo de multiplicação, o espermatócito 1, produto do processo de crescimento, e a transformação do espermatócito 1 em espermatócito 2 e consequente espermátide, resultado da maturação. E a diferenciação, a metamorfose, transformando as espermátides em espermatozoides. Veja aqui a característica haploide, né, bem demonstrada, né, partindo do espermatócito secundário, haploide. O espermatócito primário ainda é diploide. Muito bem? Na sequência, a gente vai perceber, isso aqui é porque no interior, né, da estrutura do saco escrotal, que você vai encontrar os tubos seminíferos, onde o processo vai se dar. Então, volto aqui para a questão apenas para finalizar.
A questão número 2, ela já traz aqui 500 espermatozoides, né, de primeira ordem. É um pouco estranho ele usar essa expressão espermatozoides de primeira ordem, né? Porque, na verdade, o correto seria falar espermatócitos de primeira ordem. Mas, se você pensar neles, nos espermatócitos de primeira ordem, eles ainda são diploides, né? E a dica que fica o cito 1 sofre meiose 1, né? E o cito 2 sofre meiose 2. Então, quando você pensa numa célula que vai sofrer meiose 1, você tem que pensar numa célula diploide. Então, ele quer saber o seguinte: qual é a alternativa correta? Considerando que se eu tenho 500 espermatócitos 1, né, de primeira ordem, e eles entram em divisão, quantos espermatozoides eu vou ter? Bom, como a relação ela é uma relação, né, de 1 para 4, se eu pensar aqui, exatamente, nesse estágio desses 500 espermatozoides de primeira ordem que ele fala, seriam esses espermatócitos 1. Então, você vê que tem que multiplicar por 4. Então, realmente, se eu parto de 500, eu vou terminar com 2.000 espermatozoides. Se você parte de 500, você vai ter 1.000 espermatozoides de segunda ordem, porque você vai multiplicar por 2, tá vendo? Então, aqui, 500, você passa a ter 1.000. Então, tanto a frase 1 quanto a frase 2 estão corretas. Por que não 1.000 espermátides? Porque se você partir de 500, você tem que multiplicar espermátides por 4, que aqui o espermátides estaria aqui, né? Eu estou usando a imagem da questão anterior para justamente você entender como muitas vezes uma questão ajuda você a responder outras questões, né? Por isso que é importante a gente estudar. 4.000 espermatogônias? Não, porque aí você partiria. Se você tem o espermatozoide de primeira ordem, ou seja, o espermatócito de primeira ordem, ele vem da mesma quantidade de espermatogônias, né? Então, se eu tenho 1.000, se eu tenho 500, eu tenho 500. E aqui ele está dizendo 4.000. Então, realmente, frases 3 e 4 estão erradas, mas a frase 1 e 2 estão corretas. Então, a gente consegue marcar tranquilamente a letra A. Tranquilo? Na sequência, ó, fica aqui a dica mostrando, né, os 500 espermatozoides de primeira ordem, certo? Que são, na verdade, os espermatócitos 1. E assim você consegue verificar as quantidades respectivas e responder, tá? A questão 3, ela é bem parecida com a questão 2 e com a questão 1. Só que aqui você percebe que já tem um esquema ovogênico, né? Na verdade. Por quê? Porque a gente percebe aqui uma diferença de tamanho, né, no final, e percebe também uma diferença de etapas. Você não tem 4 etapas, você tem 3 etapas. E essa é uma das principais diferenças entre o processo ovogênico e o processo espermatogênico, né? A ovogênese difere da espermatogênese, principalmente por você ter essa degeneração de 2 ou 3 corpúsculos polares e por você ter essa diferença acentuada de tamanho entre o gameta feminino quando comparado ao gameta masculino, justamente por causa da produção do vitelo. Eu tenho aqui a multiplicação, né, onde eu tenho a formação de ovogônias, e eu tenho aqui o crescimento, onde eu tenho a formação de ovócitos de primeira ordem, e aqui a meiose, né? O ovócito 1 sofre meiose 1, formando o ovócito 2, o ovócito 2 sofre meiose 2, formando o ovótide, que na verdade é um ovócito 2 parado em metáfase 2. Bom, quais são as perguntas, né? Qual é o nome do processo? Então, como eu já disse, esse aqui é um processo ovogênico, então é a ovulogênese ou ovogênese. Qual é o nome das fases numeradas em organismos humanos, né? Então, primeira multiplicação, crescimento, maturação. Quais são os fenômenos celulares relacionados com cada uma dessas fases? Então, você percebe aqui uma mitose, né? Bem típica da multiplicação, processo interfásico de crescimento e o processo de meiose, que é o processo de maturação. Qual o nome e o nível de ploidia das células numeradas em organismos horáficos? Então, aqui você tem, como a gente viu na questão anterior, né? A primeira questão, na verdade, você tem a natureza diploide, diploide, diploide. E aqui você tem a natureza haploide, haploide, haploide. Então, dá para dizer que 1, 2 e 3 são diploides, 4, 5 e 6 são haploides. Qual o significado biológico do crescimento observado na fase 2? Então, isso aqui a gente pode dizer que tem grande importância no acúmulo de material nutritivo que poderá ser utilizado pelo embrião durante o seu desenvolvimento, que é o vitelo. Material esse que afeta, inclusive, os processos de segmentação. Bom,
Trago então aqui um resumo do processo ovogênico, justamente para que você consiga perceber as relações, né, entre as células que são produzidas, né, aqui a ovogônia no período de multiplicação, né, mostrando aqui esse processo de formação, até chegar aqui. Depois você tem o processo de crescimento, né, que está sendo mostrado, né, aqui, e depois o início do processo de meiose, né, mostrando, inclusive, os corpúsculos polares que tendem a degenerar e morrer. E aqui acompanha-se todo o processo, né, que ocorre no interior do ovário e que depende do estímulo hormonal, inclusive. Tá? Beleza? Vamos para a questão 4. Então, na questão 4, a gente tem aqui o cariótipo, né, de uma espécie, Hyla viridis, da perereca, 24 cromossomos, e ele quer saber quantos cromossomos a gente deve encontrar numa ovogônia. Então, a ovogônia ela é diploide, né? Então, se ela é diploide, você vai encontrar a mesma quantidade. Num glóbulo polar, o corpúsculo polar, aí já é haploide, porque ele é produzido na maturação. Então, você vai ter 12, tá? Num ovócito primário, o ovócito primário é quem sofre a meiose 1, então ele é diploide, né? Só depois, quando ele vira ovócito secundário, é que ele vira haploide. Então, você vai encontrar 24. Então, a gente tem 24, 12, 24. E no óvulo, o óvulo você tem metade. O óvulo é o gameta propriamente dito, né? Então, a gente vai ter 24, 12, 24 e 12, tá? Então, é só você ficar esperto nessa questão das quantidades, ó. Lembrar, né, que a ovogônia é diploide, tá? Que o crescimento forma o ovócito primário, que também é diploide. E aí você tem os corpúsculos polares e o ovócito secundário haploide, a ovótide, ou o óvulo propriamente dito, também haploide, tá? Então, assim você consegue chegar na resposta correta. Tranquilo, pessoal? Ou seja, 24, né, para a ovogônia, 12 para o corpúsculo polar, 24 para o ovócito primário e 12 para o óvulo, tá? Próxima questão. Então, no ciclo menstrual de uma mulher, ocorrem 4 fenômenos típicos que caracterizam as suas 4 fases sucessivas, né? A chamada ovulação caracteriza-se pelo, ou seja, ele pegou uma das fases da ovulação e ele quer saber o que é que caracteriza ela. Então, essa é uma questão muito interessante porque geralmente a gente não fala muito sobre essa questão das fases, né? Mas você vai observar isso a partir do momento que você tem o estímulo do hormônio folículo estimulante, né, que vai iniciar todo esse processo de retomada maturacional. Então, você tem o desenvolvimento do folículo, né, e formação do corpo lúteo, né? Então, você tem todo um processo que depende gradativamente da ação do FSH, do estrógeno, depois do hormônio luteinizante e, por último, do hormônio progesterona. Então, para fazer todo esse processo, né, de transformação. Então, você tem a fase folicular, né, o processo de ovulação, a fase lútea e a menstruação. Por isso que ele fala 4 fases, tá? Então, se nós voltarmos aqui, você vai perceber, né, o que seria a ovulação. A ovulação é a liberação propriamente dita do ovócito secundário, metáfase 2, né? Então, o alojamento do óvulo fecundado na parede do útero, né? Então, aqui seria a questão da nidação. O amadurecimento do folículo, espessamento da parede do útero, seria... isso aqui é o processo inicial, né? De ação dos hormônios, principalmente o FSH e o estrogênio. Crescimento do óvulo não fecundado e eliminação do endométrio, né? Bom, na verdade, isso aqui ocorreu muito antes, ainda na fase intrauterina. Essa questão de crescimento, não do óvulo, mas de crescimento durante o processo de formação do ovócito primário. Eliminação endometrial tem a ver com menstruação, então não tem nada a ver. Fornecimento de luteína e crescimento do óvulo fecundado, também não tem relação. Rompimento do folículo, liberação do óvulo para as trompas, para a tuba uterina. Exatamente, é exatamente o que vai acontecer. Literalmente vai rasgar o ovário, né? Então a gente consegue inclusive perceber isso aqui. Então, processo de ovulação, né? Tá vendo? A liberação do ovócito
ainda em meiose, né, para o processo de fecundação, está ocorrendo aqui, tá? Exatamente. Por volta do 13º, 14º dia. Então, a gente chega aqui na resposta, tá? A resposta, só voltar aqui um pouquinho, a gente chega aqui nessa questão do rompimento do folículo e liberação do óvulo para tubo uterino, ou seja, para as trompas, perdão. Um grande abraço.